Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Young Podcast, que chega agora no 9º episódio. Esse espaço de debates que você já conhece foi concebido, criado para inspirar, motivar, servir de apoio para você que é gestor universitário ou gestora universitária, professor, estudante, apaixonado pela educação, imprensa especializada ou mesmo investidor desse segmento. O nosso foco é sempre produzir debates isentos, éticos e imparciais, capazes de fazer com que você decida por conta própria qual é o seu ponto de vista e com que argumentos você mais concorda e que exemplos mais se aplicam à sua realidade, à realidade da sua instituição de ensino. Como você já sabe, eu sou Rodrigo Buier, sou sócio fundador do grupo Somos Young, a empresa que congrega as marcas da Young, o seu call center especializado em captação de alunos para o ensino superior, a Brand Consultoria Educacional, de marketing e inteligência de mercado, a Young Bank, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, que é o novo xodó da empresa, a Cobra Fix, que é líder de mercado há 48 anos no segmento de cobrança da sua inadimplência, e recentemente tivemos o privilégio, o prazer e a oportunidade de fazermos parte do Banco BS2, que agora tem um pedaço da Young e é quem vai subsidiar as nossas operações da Young Bank. Então já temos aqui algumas dezenas de instituições de ensino que estão barateando as suas operações financeiras, que estão trocando créditos com taxas mais elevadas por créditos mais baratos, ou mesmo estão deixando pré-aprovado um capital de giro para subsidiar sua expansão, seus investimentos, sua modernização, 13º salário, férias e o que mais for necessário para o âmbito da saúde financeira da sua instituição de ensino. Inclusive, o tema de hoje é um dos temas que mais interessam àqueles que estão pensando em expandir, que estão pensando em ampliar a atuação e se diferenciar qualitativamente nesse mercado. É sempre muito importante lembrar que o Young Podcast tem o apoio institucional da ABRUC, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, e a Fundacred Crédito Educativo. Sem a parceria dessas duas instituições, o nosso podcast não poderia chegar até a sua casa. Então, a ABRUC, a todas as suas associadas e a Fundacred, o nosso muito obrigado. 2024 começou por aqui intenso. Novos produtos, novas parcerias, novos clientes, muitos eventos, uma série de novidades do ponto de vista de políticas públicas e regulatórias que faz com que o nosso setor de inteligência de mercado tenha todos os motivos do mundo para reclamar, menos de tédio. Afinal de contas, desde o início da gestão do ministro Camilo Santana frente ao MEC, algumas gavetas que estavam empoeiradas e há muito sem ser abertas pelo Ministério da Educação, finalmente foram abertas e a partir dessas aberturas, independentemente dos resultados que isso vai acontecer, muitas situações têm impactado a rotina, a gestão e, sobretudo, as estratégias de sustentabilidade de futuro das instituições de ensino pelo Brasil. Então, esse é um ano que, junto com todos esses episódios, mais um pedacinho de férias pessoais e uma linda viagem que nós fizemos ao Japão, inclusive aqui sob a orientação do nosso convidado de hoje, uma missão técnica internacional para que a gente pudesse se inspirar e aprender sobre temas, inclusive esse que nós falaremos aqui no 9º episódio, nós passamos um períodozinho sem gravar e sem poder conversar mais proximamente com vocês. Mas estamos retomando tudo de novo com um 9º episódio que promete ser não apenas inspirador, mas na minha expectativa ou sobre o meu ângulo, um episódio que vai ajudar você que trabalha com a gestão universitária ou que trabalha na academia a repensar as suas formas de atuação e as suas possibilidades de atuação no mercado do ensino superior. No episódio de hoje, como a gente vem falando, eu vou deixar um pouquinho de lado a questão das políticas públicas, embora pode ser que em algum momento elas apareçam durante a nossa conversa, mas vamos voltar a falar do desafio da gestão universitária para fins de sustentabilidade, para fins de competitividade, sobretudo competitividade das instituições de ensino. Quando se fala nesse tema, que nós vamos abordar aqui hoje, sustentabilidade sobre a ótica do tema de hoje, muitos ângulos podem ser avaliados.
A gente poderia falar aqui sobre captação de alunos, sobre gestão da permanência, sobre saúde financeira, sobre estratégias de operação e eficiência, sobre inteligência artificial nos aspectos operacionais e administrativos da instituição de ensino, mas nós escolhemos falar sobre um assunto, nos debruçar sobre um assunto, melhor dizendo, que tem feito muita diferença para diversas instituições de ensino com quem a gente tem conversado, dialogado, ou mesmo tido o privilégio de trabalhar. Instituições muitas vezes cinquentenárias, sexagenárias, portanto, com muita tradição, com muita credibilidade, mas que têm se mostrado não tradicionais, que têm conseguido trazer a modernidade que o mercado de trabalho e que os estudantes esperam para dentro dos seus muros, para dentro e para fora das suas salas de aula e nas suas atuações junto à comunidade. Aticei aí um pouquinho da sua curiosidade sobre o tema? Então lá vai. O tema do 9º episódio do nosso Young Podcast é a inovação como diferencial competitivo no ensino superior. Aqui conosco hoje um convidado cujo nome está intrinsecamente ligado ao tema da inovação. E há muitos anos, né? Eu lembro que quando eu era gestor universitário, e eu faço agora 20 anos de ensino superior, portanto, já faz um tempinho, esse convidado já batia na tecla da inovação quando não era moda, quando não se pensava seriamente, quando inovação era uma caixa preta a ser desvendada e tinha muito olhar de desconfiança das mantenedoras, principalmente, sobre quais os efeitos que isso traria, se isso não era um modismo que passaria, se isso realmente traria benefícios para as instituições de ensino. Mas o tempo passou, o futuro lá do passado virou o presente de hoje e resta claro que ele tinha razão nos movimentos em que ele fazia, quando palestrava, quando divulgava o trabalho, quando tentava influenciar positivamente as instituições de ensino lá atrás. Esse profissional que está aqui hoje está na gestão do ensino superior há 35 anos, atua hoje como diretor de inovação e redes do SEMESP, presidente do consórcio STEM Brasil e secretário executivo da MetaRede TIC Brasil. Além disso, é professor, é escritor, é palestrante, é empreendedor, é influenciador. Tem pouco serviço para fazer no dia a dia, de modo que eu agradeço muito a sua presença aqui. Fábio Reis, seja muito bem-vindo ao Young Podcast. Ô, Rodrigo, muito feliz pelo convite e ansioso pela nossa conversa hoje. A ansiedade é de todos nós, Fábio. Foi muito esperada a sua presença por aqui. Grato. Como de praxe aqui no Young Podcast, antes da gente permitir que os nossos convidados brilhem e tragam seus conhecimentos para todos nós, a gente faz uma breve contextualização do cenário e da importância desse tema. Afinal de contas, nós temos um público bastante heterogêneo do outro lado e não necessariamente vieram acompanhando os outros episódios, para os quais já estão todos convidados. Então, para a gente começar esse assunto e o motivo de nós aguardarmos tanto a presença do Fábio aqui conosco, o contexto é muito simples. O mercado do ensino superior passou por transformações profundas nas últimas décadas, por diversas razões que sejam elas de políticas, sejam elas regulatórias, sejam elas econômicas, sejam elas sanitárias, sejam elas financeiras, sejam elas concorrenciais e comerciais, enfim, esse mercado é muito diferente hoje do que ele era há 10 anos atrás. Contudo, isso desperta em algumas instituições uma palavra que me deixa profundamente incomodado quando é citado, que é o setor está em crise há 10 anos. Na verdade, o setor passou por uma crise um aninho só e há muitos anos atrás. O setor hoje é um novo setor, tem novas diretrizes. E os dados do censo, embora sempre estejam um pouquinho defasados, a gente está esperando aí para o próximo mês os dados do censo de 23, mas por enquanto os oficiais são até 22. Os dados do censo mostram que não há crise de demanda, não há falta de interesse, pelo contrário, existe uma demanda crescente, existe um interesse crescente no ensino superior, porém está distribuído de uma forma diversa do que vinha sendo distribuído antigamente. Se não, vejamos esse primeiro slide que a gente vai colocar aqui na tela, para que vocês possam entender um pouquinho do que a gente está falando. Nesse primeiro slide, a gente pegou aqui as linhas amarelas, são os totais de ingressantes de graduação EAD e presencial,
na linha verde o EAD, na linha azul o presencial, em diversas capitais do Brasil, porque o objetivo era justamente poder dizer para vocês o seguinte: isso acontece em um monte de lugar. Na verdade, esse fenômeno acontece no Brasil inteiro a partir dos dados de 22. Qual o fenômeno? O primeiro, marcado por esse círculo pontilhado em amarelo lá em cima, mostra que a gente teve em 2022, e dados aqui da Somos Young dos nossos clientes, dados do Semesp também recentemente apontam que esse crescimento continuou em 23 e tem continuado em 24. Então não são dados oficiais do governo, mas são dados que certamente virão comprovados daqui a pouco, que a gente tem um pico de demanda que o Brasil jamais experimentou no ensino superior na última década. Reparem que em todas essas capitais a gente atinge um volume de ingressantes que há 10 anos o Brasil não tinha. Então não há que se falar que falta interesse, não há que se falar que falta demanda. É que essa demanda ela não é uniformemente distribuída, nem por curso, nem por localização, nem por posicionamento de instituição de ensino e muito menos por modalidade de educação. E aí a gente tem uma disputa muito forte, muito acirrada entre EAD e o presencial, com o presencial se recuperando e o EAD em plenos pulmões aí de crescimento, mas também de possibilidades de reformulações do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista regulatório. Esses capítulos a gente vai ter que aguardar o que o MEC vai propor em definitivo. Por enquanto estamos com medidas temporárias. Mas o fato é que não tem como a gente falar de crise se a gente entende que a demanda está elevada, se a gente entende que o ensino presencial se recupera. A questão é que, além disso, além dessas situações relacionadas ao que a gente consegue ver de demanda, o que a gente percebe é que também existe um mercado de concorrência muito mais agressivo hoje do que há meros 10 anos atrás. Vou trazer 2 dados para citar como exemplo para vocês e, obviamente, eu vou colar porque eu não decorei isso. Primeiro dado, em 2013, Fábio, eram 5.068.000 vagas ofertadas pelo ensino superior público e privado para os estudantes competirem. 5.068.000 aproximadamente. Em 22, portanto, já defasado, passamos a 22.830.000 vagas ofertadas nesse mercado. Multiplicamos por mais de 4 vezes a oferta de vagas. E isso se a gente considerar que as vagas antigamente eram praticamente só presenciais. E hoje elas são presenciais e mais espalhadas em 50.000 polos. E aí, nesse caso, a gente multiplicou por 25 a concorrência no período. Resta claro que a academia não pode continuar pensando do mesmo jeito que pensava há 10 anos. Não pode continuar imaginando que as práticas que funcionavam, e funcionavam há 10 anos atrás, com fiéis pujante, com menor concorrência, com o público mais direcionado para a instituição só A, B ou C, que essas práticas vão continuar valendo hoje, em que você tem 25 vezes mais concorrentes, milhares de vezes menos subsídios e uma população que tudo indica que a renda per capita continua sendo muito baixa, né? Mas isso reflete em um aspecto que eu queria trazer aqui antes da gente passar a palavra para o Fábio. Vamos passar para o próximo slide, por favor, onde a gente segmenta as matrículas do ensino, tanto presencial quanto EAD, embora no slide aqui esteja presencial, por porte de instituição de ensino. E vocês já vão entender por que eu fiz essa segmentação. Na linha amarela, a gente vê ao longo dessa década que a gente vem falando, estão principalmente os grandes grupos educacionais, as instituições maiores, com mais de 10.000 matrículas em educação presencial no ano de 22. Depois, na linha azul, e elas são 2% do mercado. Depois, na linha azul, as instituições com menos de 2.000 matrículas, é a maioria absoluta desse mercado, 81,3% das instituições. Depois, as de 2 a 5.000 alunos e, na sequência, a linha cinza, de 5 a 10.000 alunos. Por que eu trouxe essa segmentação por porte? Primeiro, porque, do ponto de vista da gestão universitária, os desafios são completamente diferentes em cada uma delas. Quando você trabalha como gestor para grande grupo educacional, exceto se você está na cúpula que planeja, você é muito mais um executor daquilo que vem pronto para você, você precisa entregar os resultados, e aí é uma política completamente distinta. Esses são os grupos que
fizeram e forçaram e ainda forçam muito a guerra de preços no nosso mercado, que faz com que as receitas caiam. Então, é mais um componente da chamada crise que não existe, mas está posta para a maioria das instituições. E eles foram, em ampla maioria, se abrigar na educação à distância, que é a educação presencial. Então, fecharam unidades, interromperam cursos e por isso a gente vê essa curva. Na linha azul, as instituições com menos de 2.000 alunos são o exato oposto. Essas instituições têm restrições orçamentárias importantes, têm, portanto, dificuldade de conseguir investir em inovação, em metodologias, em planejamento, em uma equipe de gestão robusta, profissional e capaz de levá-las a um novo patamar. Então, elas precisam, muitas vezes, das associações, elas precisam das consultorias, elas precisam de aportes de sócios, elas precisam da ajuda da Young Bank para que elas consigam se manter firmes nesse segmento. Depois, as de 2 a 5 mil estudantes e as de 5 a 10, a gente vê que são as instituições que têm ampla credibilidade local e regional. 2 a 5 mais local, até 10 mil mais regional. São instituições, geralmente, com grande tradição, com marca forte, com credibilidade, que já tiveram gerações passando por ali dentro. E olha que bom, elas têm capacidade de investir, elas conseguem contratar bons gestores e elas são as únicas que apresentam, mesmo no censo de 22, onde as matrículas presenciais seguiam caindo, ingressantes não subiram, mas matrículas caíam, são as únicas que apresentam crescimento no segmento. Ou seja, qualidade, credibilidade, tradição, gestão profissional e inovação são fatores responsáveis por manter essas instituições num degrau acima, num patamar diferenciado, a ponto de elas serem mais competitivas que grupos educacionais que trabalham com estratégia de guerra de preços e mais competitivas com as pequenas, que têm menos possibilidades de deslocamento nesse sentido. O mesmo, Fábio, vale para o EAD. Embora o volume de matrículas no EAD de grandes grupos para essas instituições seja muito diferente, o EAD a gente sabe que ele é quase 90% dominado por grandes grupos de nível nacional, mas quem mais vem crescendo desde antes da pandemia e depois da pandemia em termos proporcionais em ingressantes no EAD são essas instituições de maior credibilidade. São aquelas que estão conseguindo bancar e sustentar projetos de educação à distância mais robustos, com mais participação docente, com mais tecnologia, com mais inovação, com o DNA mais próprio da instituição, ao invés de vir com os produtos mais assíncronos, fechadinhos, obra pronta e assim sucessivamente que a gente vê que acaba acontecendo com os demais grupos do mercado. Portanto, competitividade é a nossa palavra aqui. A sustentabilidade do ponto de vista das instituições de ensino, seja acadêmica, seja financeira, seja comercial, ela depende muito dessa competitividade. E a inovação está no topo da lista do que pode nos fazer ser mais competitivo. E a gente tem visto muitos clientes no Brasil aumentarem o seu valor agregado a partir de tangibilizar essas iniciativas de inovação, a partir de conseguir demonstrar para os estudantes, sob a ótica dos estudantes, no que aqueles movimentos, aquelas ações, aqueles investimentos, aquelas metodologias, aquelas atitudes podem transformar a vida daqueles estudantes que ali depositam o investimento do seu futuro. Isso faz com que elas consigam evitar guerra de preços, muitas vezes, isso faz com que elas consigam captar mais alunos, isso faz com que elas consigam ter taxas de permanências melhores e tudo indica que a taxa de permanência e de efetividade de conclusão de grau dos seus cursos serão os próximos indicadores de qualidade do Ministério da Educação. Portanto, novo foco, novo holofote, novo olhar para o que a inovação é capaz de fazer pela sua instituição de ensino. Agora, ao mesmo tempo que tangibiliza a qualidade, oferta aproximação com o mercado de trabalho ou com a profissão, porque nem sempre os estudantes querem o mercado de trabalho formal. Muitas vezes eles querem empreender, muitas vezes eles querem ir por outros caminhos. Oportuniza situações das mais diversas do ponto de vista de transformar a sua capacidade de aprender, assimilar o conteúdo e aplicar esse conteúdo. Permite a proximidade com a comunidade, permite que a pesquisa impacte localmente aquela economia. A gente também tem
por conta de tudo isso, uma enorme unanimidade hoje, diferente daquela época que eu lhe conheci lá atrás, de gestores que entendem, eu preciso inovar. A inovação precisa fazer parte do meu quadro. Ela tem que estar na minha pauta de discussões estratégicas da instituição de ensino, seja pelo período do PDI, por uma questão de formalização pelo MEC, mas pelo período mesmo de interesse da gestão. Só que, apesar disso, por uma questão de cultura, por uma questão de falta de apropriação correta do conhecimento, por uma questão de planejamento ou por diversas outras questões que quem vai trazer aqui é o Fábio, muitas vezes a gente vê iniciativas que se frustram, param pelo meio do caminho, não têm maturação suficiente para trazer bons resultados. Eu vou trazer um único exemplo. Obviamente não vou citar nomes, mas eu tive numa instituição uma vez, Fábio, que me fez muito orgulho. O mantenedor me apresentou um prédio de metodologias ativas, absolutamente disruptivo. E, de fato, era lindo. As salas de aula eram extremamente disruptivas, inovadoras, diferentes. Criava-se ali um ambiente diferenciado de aprendizagem. Mas eu, curioso que sou, voltei outro momento para ouvir algumas aulas que por ali estavam sendo ministradas. Qual não foi minha surpresa? Eram aulas tradicionais em ambientes não tradicionais. Então, aquele ambiente, embora parecesse maravilhoso, inovador, de extrema qualidade, na verdade faziam com que os seus estudantes estivessem em desconforto. Porque eu vi estudante enrolado num sofá ali com uma prancheta tentando anotar a aula expositiva, coisas que não têm nenhum tipo de aplicabilidade naquele espaço. Mas a instituição tentou, a instituição investiu. Só que naquele momento algo faliu. Então, ao mesmo tempo, eu vejo instituições cinquentenárias que invertem completamente a sua curva de resultados, que hoje trabalham com crescimento, trabalham com pujança, trabalham com motivação dos gestores, dos professores e dos estudantes, viraram pequenas coqueluches do mercado educacional, justamente porque conseguiram levar a implantação da inovação ao pé da letra, com persistência, com planejamento, com organização, e já colhem excelentes frutos. Então, para que a gente possa começar essa rodada de debates acerca da inovação, eu queria, mais uma vez, Fábio, deixar registrado aqui que é uma alegria ter você aqui conosco na Young Podcast. Nós nos aproximamos mais recentemente, a modo de trocar um pouco mais de figurinha, mas eu queria começar essa conversa de uma maneira simples, uma forma de quebra-gelo, uma maneira em que tanto quem está nos assistindo aí em casa, no carro, no trabalho, onde quer que seja, como você também, a gente possa setar de um princípio mais sólido para depois aprofundar. Então, eu vou fazer uma pergunta que ela é simbólica. Para você, Fábio, que é uma das lideranças que mais trabalha com inovação no Brasil há muitos anos, o que significa inovação no âmbito do ensino superior, principalmente a diferença entre inovação e ineditismo, que muitas vezes as pessoas confundem, e como que você considera que essa inovação, bem aplicada e bem feita, pode fazer com que as instituições de ensino estejam ali no grupo dos 20% das instituições que efetivamente crescem e não sentem a crise, ao invés de estar no grupo dos 80% que acham que o nosso cenário é de crise quando não é? Boa pergunta, para começarmos. Para esquentar, né? Rodrigo, minha formação é de história, né? Da graduação ao doutorado. E aprendi, né, ao longo dos anos que as coisas são processuais, os movimentos são processuais. Eles são lentos e contínuos, né? Então, a mentalidade das pessoas, dos jovens ou dos estudantes de diferentes idades que estão nas nossas instituições hoje são diferentes de 10 anos atrás, como você comentou, né? A nossa relação com tecnologia ou o nosso acesso com tecnologia e informação é diferente se comparado a 10 anos atrás, né? A forma de pensarmos o currículo, o modelo acadêmico e precisa ser diferente. O papel do professor, né, a forma como ele trabalha, o seu papel didático, né, ou como ele trabalha em sala de aula, também se modificou ou precisa ser modificado. Não é uma questão do novo contra o velho, mas assim, é uma questão
processual, né? E de evolução natural, natural, né? Que é da nossa vida, da maneira como nós pensávamos há 2 anos atrás, é diferente de hoje, a gente amadurece, né? A gente não assiste filme como assistia. Exatamente. A gente não vai à academia. Exatamente. Aliás, eu não vou a Herol, mas a gente não vai como a gente ia. A gente não consome como a gente consumia. Por que o nosso aluno ia continuar igual, né? Exatamente. Então, há um processo de mudanças. E como você falou, há gestores que reconhecem e percebem, né? E procuram se movimentar dentro dessas mudanças no sentido de estudar, no sentido de conhecer, no sentido de aplicar boas práticas de ensino superior. Vamos lá. Inovar. Inovação é um processo de amadurecimento institucional, é um processo de planejamento, é um processo que tem que trazer eficiência e eficácia, melhorias contínuas na instituição, melhores resultados financeiros, uma visão de futuro. Inovação não é um conjunto de desejos sem conexão. Inovação não é um discurso, uma vontade. Ele é um processo de amadurecimento discutido de forma coletiva na instituição. Ela não pode estar na cabeça do gestor ou de 1 ou 2 pessoas. Ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser institucionalizada, né? Se for institucionalizada, compartilhada, pensada, né, ela tende a dar certo nas instituições de ensino. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, Rodrigo. Realmente não há uma crise. O ensino superior é extremamente importante, né? Nós temos uma oportunidade enorme de continuar crescendo no ensino superior. Eu acho que muitas vezes há uma crise das próprias instituições, né? Porque nós temos modelos acadêmicos ou modelos institucionais muito homogeneizados, muitos iguais. Exato. Né? E vejo que aqueles que pensam de forma diferente, por que pensam de forma diferente? Porque olham as evidências, porque estudam, porque procuram conhecer as boas práticas e porque têm coragem de fazer mudanças consistentes na instituição. Esses gestores, né, eles estão trazendo melhores resultados em suas instituições. Fábio, você trouxe uma parte interessantíssima, porque eu tenho um colega que é um amigo meu de longa data, eu tenho muita admiração por ele. Ele é um gestor de uma universidade que trabalha conosco há mais de 6 anos, mas às vezes a gente pega, inclusive nessas pessoas que são líderes inovadores, a gente pega algumas frases que a gente fala assim, opa, tem alguma evolução aqui que ainda precisa acontecer. Por exemplo, não, se eu precisar de mais alunos, eu abro novos cursos. Tá cheio de exemplo de cursos que pediram autorização e não conseguiram formar a turma. Tá cheio de exemplo de instituição que abre um monte de curso no vestibular e simplesmente forma meia dúzia de turmas. Tá cheio de exemplo de instituição que a gente entra na página de pós-graduação, tem 80 cursos lá. Você fala, nossa, que pós-graduação pujante. Mas quando você conversa com o gestor, tem 4 turmas funcionando apenas. Então, o captar alunos não é uma ótica tão linear. Eu vou montar o curso tal e o aluno vem. Né? Assim, primeiro, ele vem pela sua instituição. Né? E eu acho que esse é um ponto onde a inovação ela tem um enorme potencial de trazer vantagem competitiva e muitas vezes as instituições não usam isso tanto a seu favor, mesmo aquelas que a gente, que trabalha no mercado do ensino superior, sabe que são muito inovadoras. Mas quando a gente percebe a comunicação, te diz, olha, não está transbordando o muro tudo que vocês são capazes de fazer aqui. Por quê? O Google, por exemplo, diz para a gente que 60% ou mais dos alunos que buscam o ensino superior procuram, antes de fazer a sua inscrição, 4 ou 5 instituições diferentes. Então, se a sua capacidade de inovar está expressa na sua capacidade de comunicar aquilo, bingo, das 5 instituições que ele procurou, que se transformaram em 2 que ele se inscreveu, você é eleito. E você nem precisou começar a fazer propaganda. Rodrigo, é muito interessante, né? Tem um ex-ministro da Educação do Chile, que é um estudioso do ensino superior. Ainda bem que você foi para o Chile, porque o pessoal já ia começar a dar Google aqui para saber o nome. José Joaquim Brunner. Ele escreveu um livro nos anos 90 que falava assim, olha, as instituições não podem ser guiadas pela oferta, mas sim pela demanda. Exato. Isso há 30 anos atrás. Né? E não adianta. Se você olha... você acorda hoje, vou abrir tal cursos, né? E isso aconteceu muito. Talvez eu acho que aconteceu muito no nosso sistema. Eu vou abrir tal cursos, né? Não é assim? Qual é a pesquisa de mercado que você fez? Em que região que você está?
né? Quais são as demandas? O que as pesquisas estão indicando sobre tendências de cursos, né? Quando eu olho o mapa do ensino superior do SEMESP, lá a lista dos cursos mais procurados, e olho algumas instituições que eu conheço, o meu dia a dia é trabalhar com as instituições no SEMESP, para mim está claro, há um erro de portfólio de cursos, há um erro claro. Então, não existe milagre, né, nessa situação, né, nessas questões. Então, precisa olhar a demanda, precisa entender do comportamento do jovem. Assim, nós não podemos, nós que somos gestores, nós que estamos aí, eu que estou 35 anos de gestor, se eu não procurar entender o que pensa o nosso aluno, como ele se comporta, né, quais são as suas demandas, não vai dar match, não vai dar liga, ele vai achar a nossa instituição chata, ele não vai para a nossa instituição. Rodrigo, quantas pesquisas você conhece que as nossas instituições fazem com os seus estudantes? Então, vamos tirar a questão dos jovens. Com estudante, porque hoje você tem estudante menos jovens, com diferentes idades. Mas fazemos pesquisas com os nossos estudantes, nós procuramos conhecê-los. Tirando a CPA, muito raro. Tirando a CPA, e olha que... Incluindo a CPA também é muito raro. Sim, mas e eu estou envolvido no projeto no SEMESP com uma rede de CPAs, Sim. Que nem sempre essa questão do comportamento do jovem, das suas demandas, suas atitudes... É capturado ali. O objetivo é outro. Exatamente, ela fica muito na questão mais das demandas do MEC, que não olha isso. Então, a inovação, você precisa ir além dessa formalidade do nosso Ministério da Educação. Claro. Você precisa entender o mundo que nós estamos vivendo. Então, o reitor, ele olhou que no mundo de hoje, né, é preciso ter salas diferentes, coloridas, poltronas, carteiras móveis. Sim, mas isso é o mínimo. Aí a pergunta é, que investimento está fazendo no seu professor? Né? Como a instituição está comunicando essa inovação? Né? Você chamou o diretor, o responsável pelo marketing para a mesa de discussão estratégica? Se ele não participar das decisões, se ele não entender todo esse processo, se não opinar, né, as coisas não têm liga. Você chamou o diretor de gestão de pessoas para entender que você precisa de um novo perfil de professor? E que não é demitir todo mundo. Imagine. É qualificá-los. É qualificar. É envolvê-los, é engajá-los. É dialogar. E você falou na introdução uma questão, não é inedetismo. Você não vou qualificar meus professores numa formação de 2 dias, 3 dias, às vezes é isso que acontece, e achar que de uma forma milagrosa... Tudo mudou. Tudo mudou. E esse professor ainda dá aula nas outras instituições concorrentes, ou seja, Exatamente. Ele vai fazer a mesma coisa em todos os lugares. Caros gestores, responsáveis pelas instituições, a formação de professores tem que ser contínua, planejada, se verificar dados, ter metas, assim como o planejamento institucional que vai levar a uma inovação. Óbvio que a inovação ela pode acontecer de uma maneira rápida, tudo, mas eu acredito em processual, planejada, organizada, com metas, com investimentos. Eu não acredito em discursos vazios. Né? Tem gente que fala assim, eu faço ensino por projetos. Aí quando nós entramos no assunto de metodologia de projetos, não se conhece, mas é uma intenção e é uma coisa feita mais ou menos. É um desejo. É um desejo. Não existe inovação mais ou menos e só no desejo, só no discurso. E você tocou num ponto muito interessante, porque às vezes, acho que a palavra engajamento é uma palavra que, se me corrija se estiver errado, fundamental para qualquer inovação que realmente pretenda transformar uma instituição de ensino. Porque a tal da comunidade acadêmica ela é ampla, né? Ela não é composta pelo mantenedor e pelo aluno, ela é composta pelo mantenedor, pelo aluno, pelo professor, pelo coordenador, pelos funcionários, pela heterogeneidade desse ambiente. E se a gente não conseguir engajar... Olha, o mantenedor... Você tocou o exemplo do mobiliário que eu achei sensacional. O mantenedor não trocou o mobiliário porque ele acha legal gastar dinheiro com isso. Às vezes até porque na foto fica bonita para divulgar no site e transparecer a inovação que a instituição deseja ter. Mas esse efeito, Fábio, ele dura até o primeiro dia de aula. Então você até consegue alguns resultados positivos em termos de captação de alunos com a atmosfera aparentemente inovadora,
Mas quando começam as atividades de aula, quando começam as rotinas do dia a dia, que eu vou na secretaria e sou mal atendido, que tem fila para tudo, que a burocracia é enorme, que o autosserviço é nenhum, que o meu professor tem aulas expositivas, meramente expositivas, eu começo a ver que aquele mobiliário não faz parte de um contexto. Aquilo ali era só uma propaganda. E o que acontece? Não vale a pena pagar mais caro só pela capa. Eu vou para um outro concorrente. Né? Então, pegando esse seu gancho, Fábio, o que é quando você bate o olho numa instituição de ensino, bate o olho é modo de dizer, né? Quando você começa a trabalhar com uma instituição de ensino ou a conhecer o trabalho de uma instituição de ensino, quais são as características que você enumera e diz assim, essa é uma instituição inovadora ou com perfil para ser uma instituição inovadora? Essa ainda tem um caminho para seguir. Uhum. Eu acredito muito nas questões sistêmicas, né? Eu era um professor de História no Unisal, em Lorena, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, unidade de Lorena, eu sou de Aparecida, e me convidaram para ser diretor, eu não tinha noção, né, da direção. Isso acontece muito, né? Você pega um professor e convida para ser diretor. Um bom professor vai dar um bom diretor, e às vezes... Não, e dá errado, muitas vezes dá errado, mas eu falei, padre diretor... Padre, eu preciso estudar, eu preciso saber o que é um diretor. Rodrigo, eu não conhecia uma planilha, talvez tenha diretores aí que não conhecem planilhas, né? Eu me transformei num diretor sem nem saber como é que fazia uma instituição de ensino. Por isso que às vezes as instituições sofrem, ela até dá certo, mas passam por sofrimentos, com mais lento, perdem recursos, né? Então precisa qualificar os gestores, vamos lá, precisa qualificar os gestores. Então eu pedi, padre, para ser diretor eu preciso estudar. Eu tenho muito disso, quando eu me proponho a fazer algo, eu vou estudar. Né? É um historiador. É um historiador. E aí, eu vim para São Paulo, era sexta e sábado, fazia um curso de gestão universitária. E a primeira aula me encantou. Já fiquei ali, falei, esse é meu caminho a partir de agora. E deu no que deu, né? De onde eu cheguei de estudar a gestão universitária. A disciplina era gestão sistêmica, de IES. Legal. Então, a instituição é um sistema onde que todas as partes precisam estar ligadas. Sim. Né? Nós conhecemos instituições, né, Rodrigo, que um pró-reitor não conversa com o outro. Feudos. Exatamente. A academia não fala com o comercial, que não fala com o regulatório, o marketing que não conversa com o jurídico e o financeiro, esse a gente nem vê. As coisas estão mudando, né? Estão melhorando. Graças a Deus. A dor do gestor está fazendo que as coisas estejam, claro, mudas, né? Então, mas era mais ou menos esse o cenário. Então, eu olho, né, se as partes estão conectadas. Então, não adianta, voltando lá ao exemplo da inovação curricular, inovação pedagógica. Né? Não adianta você começar um processo de inovação pedagógica e você não sintonizar com o gestor de pessoas. Uhum. Porque é um novo perfil de gente que precisa. Esse novo perfil não significa mudar, pode ser investir, pode ser dialogar. É um novo perfil de atitude, de competência que precisa. Do docente, até de como você vai montar seu mobiliário, de como você... Então, do pessoal de manutenção, né? De como você vai conceber seu prédio, os seus espaços, né? Como você vai registrar, porque num processo de inovação, as avaliações tendem a ser mais contínuas. Os registros mudam, né? Os registros de notas, registro de presença, eles mudam. Claro. Como que você envolve a secretaria? A comunicação da instituição, ela precisa ser diferente. Eu conheço, Rodrigo, instituições que estão fazendo bons processos de inovação na área acadêmica. Quando eu entro no site delas... Não vê nada. Mas absolutamente nada. Não tem uma linha sobre o que estão fazendo, o que está lá. Desconto no vestibular. Então, daí eu fiz um exercício de entrar em umas 30 sites de instituições de ensino. Rodrigo, muda a cor. Muda a pessoa. Muda a pessoa que está lá, mas todas e uma disputa por desconto. Uma com 30, com 40. Então, o nosso estudante ele vai decidir, às vezes, pelo que está lá. Eu vou querer 30% ou 50% de desconto, não pelo propósito, não pelo projeto. Então, quando eu olho, qual é o seu propósito? Qual é o seu projeto acadêmico? O projeto acadêmico é o coração da instituição, né? Então, eu olho a Tec de Monterrey, que para mim é a mais competitiva na América Latina, é uma privada mais competitiva na América Latina em termos de inovação acadêmica, né? Então, a Tec de Monterrey, ela, durante 4 anos, né, ela estudou no sentido de ter uma equipe para pensar um modelo acadêmico. Ela testou, pilotou em alguns cursos
e depois fez uma transformação institucional. Eu acredito muito nas questões institucionalizadas. Ela cresceu, mesmo durante a pandemia, ela cresceu o número de estudantes. Ela é, dependendo do ano e dos rankings, do Time Higher Education, do QS Ranking e de outros rankings, a quarta ou a quinta na América Latina, contando públicas e privadas. Mas o que ela se diferenciou? Pelo seu modelo acadêmico. E o que ela faz no modelo acadêmico? Algo simples. Ensino baseado em projetos reais. Então eu olho muito isso numa instituição. Você está vinculando, você está engajando os seus estudantes em projetos reais? Agora, engajando e dando protagonismo. E protagonismo não é soltar o aluno, vai lá e faça. Tem muita instituição que faz isso. Agora, aqui nós valorizamos o protagonismo porque Harvard, MIT, sei lá onde está fazendo o protagonismo nesse caso é baratear a folha de pagamento. Exatamente. Né? Então vai sozinho. Podemos ser protagonismo para baratear a folha de pagamento. Né? Então, tem projetos, acompanhe os projetos, vincula com o setor produtivo, né? Isso forma os estudantes com as competências que precisam, que são demandadas hoje pelos empregadores, e dá no que dá. Sim. Sucesso de empregabilidade, sucesso de pesquisa, uma instituição reconhecida pela sociedade. A sociedade valida essa instituição. Falou, lá o diploma tem valor. Uhum. Né? E se as nossas instituições não olharem de maneira mais sistêmica, que precisa ter um conjunto de pessoas qualificadas, de pessoas sintonizadas, de pessoas engajadas e comprometidas com o projeto institucional, elas podem até caminhar mais lenta, com menos recursos, com mais dificuldade, com menos competitividade. Né? Então, se você tem um projeto institucional, né, se a instituição tem compartilhe, discuta, apresenta. Eu acredito nisso. Na verdade, é importante deixar algumas coisas aqui claras. Eu vou pegar vários ganchos que você trouxe para a gente aprofundar. Acho que a primeira coisa é que a inovação não precisa ser algo tão enormemente desafiador que algum gestor ou mantenedor interesse, poxa, na minha instituição eu sou pequenininho demais, eu não vou conseguir. Isso. Pelo contrário, é o seu projeto, quem você quer ser, para quem você quer falar. Isso. E aí faz acontecer. Inovação não tem fórmula que vai dar certo lá e cá. Ela é a sua forma. Mas você precisa do engajamento. Isso. E eu quero fazer uma retratação aqui, que eu fiz uma brincadeira com o financeiro, se bobearem, né? Daqui a pouco eu estou no Financiais aí mês que vem, e aí vão me bater lá. Deixa eu fazer um acrescento aqui. O financeiro precisa estar envolvido nos projetos. Sem dúvida. Porque a academia que projeta algo que financeiramente não é viável, também não vai prosperar. Sim. Então, existe ali uma necessidade de que as áreas efetivamente conversem e comprem as ideias. TI, por exemplo, é sempre uma enorme dificuldade nas instituições de ensino. Porque, em geral, as pessoas pensam, planejam, depois assim, TI executa. Mas nem tem a noção se existe a capacidade tecnológica instalada naquela instituição, se existe mão de obra suficiente para isso, porque a gente sabe que o pessoal de TI é um pessoal escasso no mercado de trabalho e também nas instituições de ensino. E existe sempre um pensamento que eu acho que esse é o fundamental para não dar certo em muitas instituições, que é: por que a gente está fazendo isso tudo? Né? Então, assim, é um capricho de alguém? É um coordenador que inventou moda? É um diretor novo que chegou quer mostrar serviço? Não. É um projeto de educação que oferece um diferencial competitivo. Agora, se você realiza isso tudo, não envolver o marketing, no final das contas, o seu antídoto anti-guerra de preços, que é aumentar a sensação de valor percebido no curso, no serviço que está sendo prestado, você não consegue ter. E aí você continua afundando, abrindo mão de receitas desnecessariamente. Por quê? Uma pesquisa da Young, que a gente já te mostrou em diversos momentos, inclusive lá no lançamento do mapa do ensino superior desse ano no Semesp, que a gente fez só com estudantes interessados em ingressar em instituições de maior credibilidade. Portanto, eles já sabiam que as mensalidades eram mais elevadas, mas que o nível do ensino também. Quando a gente olha para esse universo, mais da metade, e você ainda acrescenta um 20% adicional de interesse de consumo, se você, por exemplo, ofertar um parcelamento para um grupo específico do seu público. A instituição de ensino quer crescer em cima do seu público-alvo já dominado.
Não, esse você precisa manter, você precisa não perder. Exatamente. Você precisa buscar o público complementar. E a pior coisa que se pode pensar é que um estudante ou uma família de menor poder aquisitivo deseja consumir um produto ou um serviço ruim. Isso nunca foi verdade. Independentemente do nosso poder aquisitivo, a gente quer que o nosso investimento tenha o maior retorno possível. A gente quer consumir o que é bom. Então, se você criar a possibilidade de acesso, e não é via desconto, eu nunca defendo desconto, pode ser via parcelamento, pode ser ProUni 50%, sei lá, dá teu jeito aí. Mas se você viabilizar que um público que deseja qualidade possa acessar a sua instituição também, você consegue atrair esse público pela inovação, mas não pela guerra de preços. Porque guerra de preço por guerra de preço, teu concorrente tem muito mais potencial de fazer isso bem feito. Rodrigo, eu acho que quando falamos em crise, né? Há uma, não generalizada, mas talvez há instituições que estejam passando por uma crise do valor do diploma. Quanto vale o meu diploma? Exatamente. Né? Porque o aluno, ele recebe o diploma, mas não tem um emprego na mesma área que ele se formou e muitas vezes ganha um salário que não é compatível com a sua expectativa. Por quê? Porque não tem as competências e não tem como entrar no mercado mais competitivo, no mercado de trabalho. Enfim, ou ele está desempregado ou ele está trabalhando com salário menor. Concorrendo à vaga de ensino médio, por exemplo. Exatamente. Né? O que acontece muito. Então, o diploma não tem valor. Por que não tem valor? Porque a formação não está boa. Porque, né, a formação dessa pessoa, desse cidadão, não está alinhada às expectativas das organizações que estão empregando. Então, isso é um problema da instituição. Sim, que ela precisa fazer movimentos internos para aumentar o valor desse diploma, para ser e para que isso traga satisfação para as famílias e para o estudante que investiu na instituição. Agora, para isso, a instituição ela precisa pensar nesse processo de melhoria. Uhum. Né? Então, e esse é fato, que eu concordo com você. Né? As instituições pequenas, eu não tenho recursos para fazer inovação. Necessariamente, a inovação não vai custar mais. É um processo de melhoria de processo. Você falar. Melhora processo, atitude das pessoas, relacionamento, eficiência. É lógico que a inovação também pode trazer custos, mas ela pode trazer muito mais retorno financeiro também, porque ela é um processo de melhoria. Uhum. Por isso as instituições elas precisam se movimentar. Né? Olhando o meu público e o público potencial que eu ainda não tenho, que é aquilo que você falou, quais são as mudanças que eu preciso fazer? Quer seja de pessoas, quer seja de processos. Né? Às vezes nós falamos em transformação digital, que é algo complexo. Né? Mas eu não preciso fazer uma transformação digital em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Posso fazer em etapas. Qual é o seu planejamento para um processo de transformação digital? Quer dizer, o que é transformação digital? Eu vou induzir minha instituição a ser mais digital, melhorar a acessibilidade digital, contato, respostas, ser mais ágeis. Não dá mais, Rodrigo, em 2024, você entrar na secretaria e falar, volte daqui 1 semana que você tem a resposta. Tempo de resposta, 13 dias. Não dá mais. Né? Então, quais são as melhorias de sistemas, e linkar, né, de integrar os sistemas que eu posso fazer? Quais são as tecnologias que eu posso utilizar para melhorar o engajamento, o aprendizado do meu estudante? Então é isso. A inovação, ela pode acontecer numa instituição pequena, grande, mas vai depender muito do planejamento institucional. Uhum. Né? E também é muito interessante quando escutamos assim de reitores. Eu não vou inovar porque o MEC, senão eu vou ter nota baixa no MEC. Jamais. Né? Verdade, o MEC não ingessa nada disso. Isso nada. É um mito. É um mito. Para mim, é um mito. Podemos abrir essa discussão. Né? Alguns gestores vão, Fábio, como o MEC não ingesta? Mostre. Não ingessa. Você tem instituições que estão fazendo currículo de modo diferente, que estão interdisciplinares, que estão montando espaços diferentes, estão com nota alta. Tem gente que pensa que inovação, metodologia ativa, é falta de conteúdo de teoria. Fala, sinto muito, você não conhece e não sabe o que é metodologia ativa. Uhum. Quer dizer, metodologia ativa é prática e teoria. Não é o abandono da reflexão. Não é o abandono da teoria. Então não é o abandono do estudante. Não é o abandono do estudante. Então tem esses mitos.
né, que circulam no nosso sistema. E que precisam ser combatidos, né? Precisam. Assim, vamos ser francos aqui. Muitas pessoas, muitas instituições, melhor dizendo, elas passaram a usar metodologias ativas para economizar a folha de pagamento. E aí, quando você faz isso, tudo bem, você está buscando a sua eficiência, cada um sabe onde é que o seu calo está apertando e, sobretudo, o que ela quer entregar para os seus estudantes. No que você bem classificou, está aí depois, qual o valor do diploma. Eu chamo de pós-venda, porque eu gosto de usar uns termos que chocam a academia, que é para a gente despertar. O estudante não foi aí para conseguir um diploma num formato leasing, pagando todo mês. Ele foi aí para conseguir um futuro melhor para ele, para ela e para as famílias. E esse futuro é a responsabilidade com o seu peso do diploma. Mas a partir do momento em que as instituições, muitas delas, adotam a metodologia ativa só para tirar uma carga horária da folha de pagamento, ela gera no mercado como um todo essa percepção que você falou, que a metodologia ativa abandona etapas para simplificar um processo de educação que, no final das contas, se não for bom, também não tem problema, conduziu ao diploma. Né? E esse é um pensamento que, do ponto de vista da diferenciação por qualidade, ele é absurdamente incompatível. Né? A gente não engana as pessoas por muito tempo. Os alunos percebem se a sua metodologia ativa foi feita para isso ou não e transferem quando estão insatisfeitos, mas quando eles fazem um pacto de mediocridade com você, eles continuam ali também. Sim. Né? Então, eu posso falar um pouco de lugar de fala, eu sou um avaliador do INEP também. Então, acho que a partir do momento em que lá em 2017 os instrumentos pararam de ter bom, muito bom, excelente, que permitia com que nós que somos avaliadores pudessem emitir um juízo de valor próprio, embora nunca fosse recomendado, né? Ali você tinha um engessamento baseado no que pensava aquela figura que ia avaliar a sua instituição. Isso era perigoso demais, porque acontecia mesmo. Você tinha uma instituição mais moderna, mais de vanguarda, mais inovadora, e vinha um avaliador extremamente conservador que não aceitava, não entendia e não queria entender o que estava sendo feito ali. Mas a partir do momento que esses instrumentos mudam e não tem mais essa concepção, e sim, sem nada pejorativo, mas um checklist do que você tem e que você apresenta, o MEC diz assim, o recado para mim é muito claro, faça da academia o que você bem entender. Eu preciso apenas que, do ponto de vista regulatório, político, burocrático, administrativo, você me apresente esses registros. Exatamente. Só isso. E tem gente que reage a esse novo processo porque quer o bom, muito bom, 1, 2 e 3, né? Mas aí, pelo amor de Deus, é para sua própria vaidade, não é para o avanço do processo educacional. E os Sinais não visa isso. Exatamente. O Sinais não foi construído para botar estrelinha no peito de gestor. O Sinais foi construído para melhorar a qualidade do ensino. E aí, enfim, não vou entrar nessa seara porque tem críticas para todos os lados de todo mundo e eu acho todas elas justas. Mas volta aqui para a inovação, para a gente trazer de volta aquele gancho. Você tocou num ponto de a inovação para a eficiência, da inovação que nem sempre implica em investimentos financeiros prévios. Mas, na sua opinião, a inovação ela pode se transformar numa fonte de receita extra-mensalidade para as instituições de ensino? Ela pode. Né? E eu acredito muito... existe um sociólogo que já faleceu, de Stanford, que escreveu um livro sobre universidades empreendedoras. Né? E ele fez algo que eu adoraria. Já pensou você visitar boas universidades no mundo? Mas você faz isso, Fábio. Eu não posso reclamar. O semestre permite, através das missões, conhecer. Tivemos lá no Japão, vocês fazem muito isso. Isso é verdade. Então, ele visitou várias universidades, né? E criou uma metodologia. O que é a universidade empreendedora? Né? Então, a universidade empreendedora, ela tem uma liderança forte. O que é uma liderança forte? Não é força de poder, não é força de imposição. É uma liderança capaz de estabelecer um planejamento. É uma liderança que entende de ensino superior. É uma liderança que envolve as pessoas, que institucionaliza os processos. Né? Uma liderança no bom sentido que nós entendemos hoje. Né? É uma instituição que oferece serviços e negócios. Né? Então, vamos lá, você tem instituições hoje que têm startups, que centros de inovação, que têm uma capacidade enorme de captar recursos, porque há recursos que você pode captar,
né? E não necessariamente no MEC. E não necessariamente no MEC. Tecnologia, né? tem outras Exatamente, né? Então, há instituições que se preparam para oferecer serviços, negócios, centros de inovação, desenvolver projetos com empresas. O que nós estamos, às vezes, acostumados com as empresas? Vão lá, batemos na porta, falamos, temos um desconto aqui, de pós ou de graduação. Né? Quer dizer, quantas vezes nós buscamos a empresa para tentar entender a demanda? O que você precisa? Quais são as suas dores? Né? E ter gente especializada para esse diálogo. Nós não podemos, quando acontece, assim, olha, eu te dou 2 horinhas ou 4 horas, horas aulas semanais para você dialogar. Pega um professor para você dialogar com a empresa. Não, você precisa de gente qualificada, que tenha o diálogo com o setor produtivo, que tenha experiência com esse tipo de... Que impacte positivamente, exatamente. Então, as instituições elas precisam estar dispostas a ter pessoas e planos e com ações para oferecer serviços, parcerias, cooperação com organizações públicas e privadas. Então, e o Burton Clark mostra isso. Né? Volto ao Chile. É interessante que volta ao Chile, poderia também ir ao México, mas eu falei do ministro, agora eu falo da PUC, da Católica do Chile. Né? É incrível. Eles estão ali com 40% de arrecadação, né, daquilo que eles precisam para manter a instituição, que vem de outros serviços. E ali eles incentivam parceria com seus professores. Né, de negócios com seus professores. Então, é um outro tipo de mentalidade numa católica. Eu vou citar a PUC, você tem as PUCs, né, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Paraná, que avançaram nessas questões de negócios, serviços, né, e que enxergam uma outra fonte de renda. Então, isso é uma característica de uma instituição, né, que busca outras formas, além da mensalidade. E é interessante também, quando as instituições elas projetam um processo de mudança de 2, 3 anos, né? E hoje, esses são os meus concorrentes, essa é a minha situação. E eu desenho um cenário de curto e médio prazo, né, de mudanças. Eu acho que passa muito por isso também. Né? Então, os nossos gestores precisam abrir aí a mente, né? E olhar o que está dando certo, quem está fazendo as coisas de maneira correta. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas construir uma mudança institucional a partir da sua situação. E, por fim, né, há instituições menores, que não tem muita gente envolvida, que há uma solução para elas, que é a cooperação, que são as redes de cooperação. Você mostrou um dado do EAD, né? Muitas instituições se entendem com poucos alunos. Não é isso? 81% exatamente. Do mercado tem menos de 10 mil estudantes. Exatamente. Não é isso? Mais até. Qual é a solução? Por que não cooperação? Por que cada instituição ela precisa continuar mantendo o seu EAD, que muitas vezes é deficitário? Conecte. Faça um pool de EAD com 2, 3, 4, 5 instituições. Né? Vai diminuir os seus custos, e às vezes até solucionar seu problema de déficit, né? E provavelmente aumentar a sua competitividade. Ô, Fábio, esse é um gancho importante. Né? Acho que um bom exemplo que você tem liderado na gestão universitária do Brasil são as redes de cooperação que a gente encontra no Semesp. Tá? E aqui, como a gente sempre disse, é um espaço de debate imparcial. Então, vamos dar a César o que é de César. As redes, a gente tem visto como algumas instituições se beneficiam muito desse trabalho que vocês estão liderando em redes. Mas em muitas rodas de conversa em que eu acabo me envolvendo com gestores, tem 2 mitos que estão envolvidos com essa coisa de rede de cooperação. Primeiro é que rede de cooperação é para fazer compra coletiva. E isso é um olhar absolutamente raso, superficialíssimo sobre o que fazem as redes. Na verdade, a maior parte das experiências que eu conheço de compra coletiva não deram muito certo. Mas, enfim, pode ser uma das coisas, mas isso é muito superficial. E a segunda é um receio, que a academia tem muito. Vou compartilhar os meus problemas com um concorrente?
Mas a outra instituição está lá a 3 mil quilômetros de vocês. Ah, mas mesmo assim, como é que eu vou falar dos meus problemas para uma outra pessoa? Né? Então, como é que isso funciona na cabeça de vocês? Conta um pouco dessa história de como é que começaram as redes do Semesp, como que essas instituições estão tirando proveito dessa atuação em rede e trazendo benefícios para si com baixíssimo nível de investimento, mas com trocas. Antes de entrar na questão do Semesp, que hoje sou apaixonado por esse projeto, né? E em 2013, com um grupo de outros 10 gestores, eu era gestor do Unisal, sim, nós criamos um consórcio, 11 instituições. E na época era um consórcio ainda um consórcio de inovação acadêmica. Era uma percepção naquele momento em que nós tínhamos que fazer alguma coisa para melhor engajamento, aprendizado, empregabilidade dos estudantes, instigar o professor a repensar sua atitude pedagógica com metodologias. E começamos esse consórcio de uma maneira não formal. Aliás, o consórcio hoje tem 58 instituições e não é uma pessoa jurídica ainda. E nós investimos, neste ano, são $55 mil em capacitação de professores. Sem ser uma pessoa jurídica. Bom, tem toda uma engenharia ali, sim, que o Semesp é a nossa pessoa jurídica e nos dá suporte. Mas investir $55 mil em capacitação de professores. Eu acho que nenhuma instituição do Brasil vai investir $10 mil. Não sei, você conhece alguma instituição que investiu num programa consistente, sistemático e contínuo? Exatamente, no ano. Né? Não é? Nós investimos 55 mil, porque somos consórcio. Porque nós acreditamos que juntos podemos ser mais fortes e melhorar ali os nossos processos acadêmicos. Isso que foi criado em 2013. Em 2016, o Capelato, Rodrigo, diretor executivo do Semesp, o Semesp me chamou com o professor Hermes, eles me chamaram para criar o projeto de redes de cooperação. Então, uma percepção do Semesp que precisava apoiar os seus associados, né, a melhorar a sua sustentabilidade, os seus resultados, tanto acadêmicos como administrativos. Então, vamos lá criar a rede. Eu cheguei no Semesp em abril de 16. Em agosto de 16, criamos a primeira rede de cooperação. E nesse período, né, fui estudar, organizar um projeto, eu vi de muitos reitores que não ia dar certo. Por isso que você falou, mas como que eu vou compartilhar as minhas estratégias? Como que eu vou dialogar com outro reitor daquilo que eu tô pensando? Deu super certo aqui. Então, hoje, né, tem aquela música, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Quem pensa que rede é assim, acho que tem um problema de pensar que não está entendendo o que está acontecendo com o ensino superior. Enquanto você estiver isolado, sozinho, você está resolvendo os seus problemas sozinho, isolado. Dialogue, converse, compartilhe, troque experiência, busque o que está dando certo. Então, né, eu tenho uma convicção disso muito, muito forte, porque eu vejo os resultados. Sim. Hoje no Semesp nós somos 148 instituições, 148 CNPJs trabalhando em rede. Existem 23 redes. Quando há instituições que estão em mais de uma rede. Quando nós contamos o número de instituições, rede por rede, nós chegamos a 335, né? Porque tem umas que repetem. Né? Então, é um movimento incrível, essa questão das redes de cooperação. Então, o que nós temos? Eu vou dar um exemplo de uma rede madura. Existem diferentes níveis de maturidade. São 8 instituições, se não me engano, de 5 estados diferentes. 5 estados diferentes, 8 instituições. Eles criaram um termo de confidencialidade e de compromisso com a rede. Né? Rodrigo, eu sou o único do Semesp que permitem que eu participe das reuniões porque elas são muito estratégicas. Legal. Eles trocam todos os resultados financeiros. Os 8 sabem a movimentação da folha, sabem o EBITDA, sabem quanto gastam na área administrativa, sabem quanto custa as compras. Os 8 sabem dos 8. Legal. Olha a maturidade. Sim. Então, por que se eu sou um centro universitário e tenho 5 mil alunos, eu tenho 5.800 ou 6.000, por que minha folha de pagamento está tão maior do que o do outro? Por que meus professores, por que a meu investimento, eles trocam informações sobre investimento de marketing, investimento em tecnologia? Por que meu investimento em marketing está maior que o seu resultado está menor? É só uma questão de prazo, é uma questão de prazo no sentido de localização? Então, olha quantas informações estratégicas você pode trocar numa rede.
E isso está claríssimo para mim, né, que os reitores aprendem com o resultado, olhando que as melhores práticas de gestão financeira, administrativa e acadêmica da outra instituição e mudam. Então, nesses últimos 2 anos, nós tivemos instituições que melhoraram seus resultados financeiros porque aprenderam com o parceiro. Eu vou contar isso é de uma rede, a nossa rede 7, que é uma das mais maduras, G7. Teve uma rede, a rede, chamamos a rede 2, que é uma de instituições de fundações e confessionais, de Araçatuba, Votuporanga, Barretos, Catanduva, né, que estava com o reitor, e ele falou assim, Fábio, eu estou montando um curso de veterinária. Né? Então, como nós estamos em rede, nós somos 4 instituições. As outras 3 já têm veterinária. Eu pedi o projeto deles. Eu fui visitar a arquitetura de uma. E a gente estava quase contratando um consultor para montar o curso, um arquiteto para fazer um projeto novo. Nós recebemos tudo do outro, da rede. E falou, Fábio, nós economizamos em torno de R$1.500.000 nessa parceria. R$1.500.000. Isso não entrou consultor, não entrou empresas que vão montar o projeto, ele recebeu tudo. Sim. Então, Rodrigo, rede dá muito certo. Né? Nós temos N ali situações que demonstram os resultados positivos das redes de cooperação. Excelente. Eu tinha uma pergunta aqui, mas acho que a gente já endereçou ela, né? Que não tem uma fórmula de sucesso garantido para a gente implementar a inovação. Mas, na sua concepção, fosse eu, um gestor ou a gestora que está lá do outro lado nos assistindo, me interessei pelo assunto, é lógico que não deu tempo da gente aprofundar muito, porque, enfim, o podcast precisa concluir também o raciocínio, mas qual caminho o Fábio Reis recomenda que eu trilhe no sentido de buscar essa inovação e implementar na minha instituição, de 2.000 alunos? Vamos lá. Primeiro eu ia falar, Rodrigo, converse com algumas pessoas, procure conhecer as experiências que estão dando certo. Visite as instituições. Né? Rodrigo, quer que eu compartilhe o contato com o reitor? Eu vou conectar vocês. Então, o diálogo de buscar aquilo que está dando certo. Né? Rodrigo, senhor gestor, o senhor conhece o ambiente do ensino superior? O senhor frequenta os eventos? Né? Qual é o seu network de diálogo? Para saber o ambiente do ensino superior. Não, eu acho que uma instituição pequena ou grande, ela não vai fazer mudança se não conhecer o ambiente que está inserido. E muitas vezes, por falta de experiência ou por falta de uma raiz, a pessoa está tão enraizada na sua instituição, na sua região, na sua realidade, que ela não circula. Né? Daí minha formação de história. Isso é muito verdade. As grandes mudanças na história, inclusive revoluções, aconteceram porque as ideias circularam. As ideias circularam. Então você cria conexões, desde a Inconfidência Mineira, que você tem contatos com europeus e norte-americanos sobre movimentos de mudança. Então, qual é o seu network? Qual é o seu conhecimento institucional? Terceiro, ou talvez o mais importante, como você está trabalhando internamente esse processo de mudança, dialogando? Dialoguem, crie um centro de estratégico, né? um núcleo para você compartilhar suas ideias. Não tome as decisões sozinhas. Né? Chame as pessoas que você acredita e comece com 1 passo, 2 passos. Né? Crie uma luz, uma energia de inovação e comece a dar força a esse primeiro processo na sua instituição. Né? Dê visibilidade a um bom projeto de inovação na instituição. Se é de um bom professor e você acredita, valorize esse projeto do professor. Valoriza e institucionalize. Se é alguma boa prática administrativa, valorize isso, institucionalize. Nós não podemos ter feudos. Instituição pequena ou grande não vai dar certo se continuar tendo feudos. Então é isso. Conhecer o ambiente. Capacidade de gestão, de liderança, de tomada de decisão, envolvimento das pessoas, network, visitar e leitura. Por que não leitura?
tem que ler uns artigos, tem que ler alguma... Tem que ler, né? Você tem que se formar. Com educação, inclusive. Ele trabalha com educação, né? Então, é óbvio que a sua experiência conta muito, mas leia, evidências. Sabe, quando eu comecei a estudar ensino superior, uma pessoa que eu tinha... eu lia, que era Cláudio Moura Castro. Às vezes, Cláudio... Alguns textos eu me incomodava, outros textos me instigavam. Mas eu falava, e quando ele escrevia na Veja, falei, mas eu preciso conversar com ele. Eu escrevi, tinha lá um e-mail dele. Eu escrevi, falei, sei lá se ele vai me responder. E não é que ele me respondeu. Ele falou, vem aqui conversar comigo. Ele estava em Belo Horizonte. Peguei o ônibus, eu não tinha nem grana, eu estava em Aparecida, uma pessoa de Aparecida. Peguei o ônibus, passei a noite viajando, fui para BH. Cheguei lá às 5 horas da manhã, fiquei na rodoviária, fui no banheiro, lavei o rosto, comi um pão na chapa, com café, esperei o horário, fui no escritório do Cláudio. Falou, chegou, o que você quer conversar comigo? Falei, Cláudio, eu leio seus textos, eu preciso conhecer um pouco mais, né? A sua experiência, me conte sobre isso. Né? Começamos a bater um papo e lá marcou para mim. Tome as decisões por evidências. Por evidências. Maravilha. Gente, o gestor não olha as evidências. Não, né? Quais são as evidências de pesquisa do ambiente, do que... Né? Fábio, ele me deu ali 2 livros. Leia, não eram deles. Que ele gostava de, que ele considerava. Sim. Ele falou o nome de uma pessoa que eu leio sempre. Fábio, tem pessoas que eu leio sem... E assinaria junto sem pensar 2 vezes. Cláudio Moura me disse isso há anos, lá no 2001, 2002. Simão Schwartzman, o Brunner, ele citou umas pessoas, eu passei a ser leitor, e essas pessoas contribuem muito. Então, gestor, tem muita coisa da sua experiência, da sua vida, mas leia, converse com quem tem experiência, né? Não se isole. Tem gente que fica tão mergulhado na sua instituição... Fica míope, exatamente. E é impressionante, às vezes na Young a gente promove alguns... A gente não tem atuação em rede do semestre, obviamente. Mas a gente promove alguns encontros entre instituições de ensino. E é fascinante ver o desabrochar lindo. Da instituição que se inspirou por um encontro desses. E às vezes é tão simples, né? Mas falta o contato, existe o receio de que o outro não quer compartilhar. Mas tem uma frase que eu gosto muito, Dr. Dalton Gadelha, que me falou isso uma vez lá em Campina Grande. Ele falou assim... Todo empreendedor gosta de ser elogiado. Portanto, a gente gosta de mostrar o que a gente faz. E o gestor universitário ele não é uma exceção a essa regra. Não. Claro que ele não vai abrir do ponto de vista da estratégia do negócio. Óbvio que não. Mas mostrar o que está acontecendo. E as jornadas regionais do semestre, por exemplo, são um bom formato em que isso acontece. Né? É poder... contar um pouco a história que está sendo narrada dentro da sua instituição e que de formas diferentes vai tocar, contagiar e eventualmente emocionar as outras pessoas que por ali estão, vale a pena. E esse é o princípio 01 de uma atuação em rede. Se começa por uma boa amizade, um bom networking. Rodrigo, nós temos uma rede que é muito interessante. Eles se encontram quinzenalmente às segundas-feiras, um encontro virtual. São instituições de São Paulo, são instituições paulistanas, extremamente competitivas, extremamente tops. Eles adoram bater um papo como se fosse um papo de café. Sim. Né? É óbvio que eles competem entre eles, mas eles têm problemas que são comuns. E ali eles trocam informações sobre esses problemas comuns e saem satisfeitíssimos. Eles não abrem mão desse bate-papo. Vamos competir na área comercial, mas nas outras coisas não precisa. Exatamente, né? Então, que frequentem mais o café que vocês promovem, né? Que a Young promove, os eventos do semestre ou de outras organizações, mas você precisa estar disposto ao diálogo. Eu acho que, falando em competitividade e inovação, como que você vai inovar? Fechado numa caixinha. Fechado numa caixinha. Não conheço. Daí volta o que o Cláudio me falou em 2001. Evidência. A evidência mostra que todos que aqui estão dando certo no Brasil e no mundo estão dialogando, estão conhecendo, estão circulando. Sensacional, Fábio. Para encerrarmos esse nosso 9º episódio do Young Podcast, eu aproveito para agradecer a sua audiência e pedir para que você faça o clássico de sempre de todo blogueirinho, né? Curta, compartilhe, porque cada ação que você faz ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas.
e espalhar essas informações positivas sobre o nosso mercado é sempre bem-vindo. Valorizo o esforço e a generosidade dos nossos convidados de vir aqui compartilhar um pouquinho do que eles sabem e fazem todos os dias por aí afora. Antes de passar a palavra para o Fábio, vou voltar a diplomacia para o professor Fábio Reis. Antes de passar a palavra para o professor Fábio, eu queria agradecer não só pela inspiração, pelo bate-papo. Eu te avisei que a gente ia começar com 4 perguntas, mas não tinha onde acabar. Sim. Que a coisa ia fluir muito tranquilamente. Eu preciso agradecer aqui aos nossos apoiadores institucionais. Mais uma vez, eu preciso agradecer a Yang, eu preciso agradecer a Brandju, a Yang Bank, a Cobra Fix, ao Banco BS2, a Abruc e a Fundacred por propiciarem a nós esse espaço tão democrático, tão amplo e tão livre de amarrias para que a gente possa chegar até você e conversar sobre temas que nós consideramos que são importantes. Hoje o nosso papo foi rico, o nosso papo foi inspirador, inovador até certo ponto, mas, sobretudo, o nosso papo foi uma grande vitrine do que existe hoje do mercado de inovação no ensino superior no Brasil e, sobretudo, de que portas você pode bater aí do outro lado para se inspirar um pouco mais, para avançar nesse conhecimento, para se apropriar mais desse conteúdo. Então, eu passo a palavra agora para você, Fábio, para você fazer os seus arredondamentos finais. A gente já está se encaminhando aqui para 1h20 de conversa, mas o tema que você achou que ficou faltando, algo que você queira complementar e fazer a palavra final para a nossa audiência, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade desta conversa, né? Às vezes nós estamos no processo de inovação, as pessoas geram desconfiança, Sim. Gera incerteza, a inovação traz isso, a mudança traz incerteza, a mudança traz, às vezes até confronto institucional, porque é um processo que você mexe com aqueles que estão acomodados, às vezes, né? Cada um está no seu lugar. Feliz ali, né? Feliz ali. Então, só que a instituição tá sangrando, está com problemas. Então, tenha coragem, né, de fazer esse processo, planeje, converse, né? E sabe que as nossas instituições não podem ser as mesmas de ontem, né? Elas precisam de melhorias, a inovação enquanto melhorias contínuas. E na minha experiência, esses processos precisam ter lideranças, né? Precisam ter gestores, precisam ter institucionalidade. Aí a chance de dar certo é maior. Precisa ter engajamento, envolvimento das pessoas. E quero agradecer a oportunidade desse bom bate-papo que tivemos. Quem agradece sou eu. Eu espero de verdade que essa nossa conversa aqui traga inspiração, traga uma ressignificação a algum projeto que vocês estejam envolvidos ou implantando nas suas instituições de ensino, mas passam por um momento mais difícil, mais turbulento, com algum tipo de obstáculo. Eu espero que ajudem vocês, gestores, professores, estudantes, investidores, a persistirem em direção ao aumento de competitividade pela via da qualidade, pela via da inovação. Esse é o caminho, né? Exatamente. E não pela via do sucateamento, da depreciação, da guerra de preços, que é a via que o estalar de dedos tende a dizer para a gente que é a mais fácil, mas é a via da derrocada. Então, muito obrigado. Me resta agradecer uma vez mais ao Fábio e aos nossos apoiadores e a você que está aí prestando a sua audiência, a razão pela qual nós estamos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até o nosso 10º episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.